E aí, galerinha, tudo bem? Bora lá então, ó, continuar a partezinha então dos transportes, né? Agora com o transporte hidroviário, né? Então, ó, construção de portos facilitada em litorais pouco recortados, né? Então, na verdade, os litorais, quando eles conseguem fornecer uma proteção em relação ao oceano, ao mar, é mais fácil então você simplesmente construir um porto. Faça só um detalhe para mim que eu bati o olho agora e percebi, não é pouco, tá? Os litorais que são bastante recortados têm essa facilidade. Por quê? Porque eles têm a entrada então para o continente e isso acaba gerando uma proteção, né? Só para você bater o olho aqui no que eu estou falando, ó. Isso aqui é exatamente o Porto de Roterdã, né? E daí, ó, você pode ver que ele tem até aqui o quebra-mar, né? Que é para proteger. Por quê? Porque se você tiver uma tempestade ou coisa do tipo, existem navios que vão estar atracados aqui, né? E se você tem um navio que está atracado balançando com ondas e tudo mais, ele arrebenta o porto, né? Por quê? Porque ele é muito, muito pesado, muito grande mesmo, né? Esse exemplo aqui, que é o Porto de Roterdã, é simplesmente o porto mais eficiente do mundo, né? Se você não entendeu exatamente até onde vai o Porto de Roterdã, ele é tudo isso aqui, ó, tudo, tudo, né? É um porto então de extrema eficiência e uma coisa que é notável é que ele é muito, muito bem organizado, né? Tanto é que existe, ó, o mapinha dele com as divisões aí de quais tipos de carga que estão aqui presentes, né? Pode ver, ó, tem ferrovia chegando nele pelos dois lados, né? Enfim, ele é o extremo de tecnologia, beleza? Tipo, quando as cargas chegam, que eles tiram do navio, eles simplesmente não colocam em caminhões, né? Tipo uma plataforma com quatro rodas e um motor, só que é tudo computadorizado e daí, tipo assim, ninguém rela a mão. E é tudo com código, né? Tipo código de barra. Então daí, tipo, o cara já sabe exatamente onde está a carga, o que tem dentro de cada um dos containers, tudo computadorizado, coisa mais linda do mundo. Imagina se o Porto de Santos um dia chegasse perto disso, né? Ia ser bonito de se ver. Uma outra coisa também que é relacionada ao transporte hidroviário é o seguinte: o tamanho do calado do navio. O que é que vem a ser isso? O calado de um navio é o tanto que ele entra para dentro da água, né? Então, logicamente, nós teremos diferentes tipos de navios com diferentes calados. Os navios maiores, né, que seriam aí os super navios, né, que são esses aqui, os China Max, eles serão então os de maior porte. Por que isso vai acontecer? Bom, exatamente porque quanto maior o navio, maior a carga dele. E quanto maior a carga dele, mais barato fica para transportar com um navio desse, né? Pense nesses navios aí cargueiros de container. Pense como se ele fosse tipo um táxi, que todo mundo que entra, todo mundo põe um container nele lá, ou então uma coisa dentro de um container vai ajudar a pagar toda a viagem, né? Então ele vai valer a pena quanto maior for o seu tamanho, quanto maior for o seu porte, beleza? Então, ó, o calado é o tanto que o navio entra dentro da água. E aí você tem coisas absurdas como esse aqui, que tem 26 metros de calado, né? E daí, ó, tá aqui o Porto de Ponta da Madeira, né? Que é o nosso porto de transportar minérios, principalmente, né? Do projeto Carajás. E você tem também o Porto de Roterdã, né? Então, tipo assim, esses navios aqui imensos, aqui no Brasil, o Porto de Ponta da Madeira e o Porto de Roterdã teriam, então, capacidade. Um outro navio um pouco menor, mas mesmo assim ele é gigante, mesmo assim ele é imenso, com um calado de 21 metros, né? Ele conseguiria então parar no Porto de Tubarão, nesses dois aqui também, né? No Superporto Sudeste, e enfim. Então,
o calado do navio é o tanto que ele vai entrar dentro da água. Então, quanto mais ele afunda na água, mais carga você pode pôr nele. Um outro detalhezinho também, o navio ele nunca vai andar vazio, tá? Por quê? Porque se ele andar vazio, imagina, ó, um navio desse aí com um calado de 26 metros. Se você não faz ele entrar pelo menos uns 20 metros dentro da água, ele tomba muito fácil. Muito, muito fácil mesmo, né? Então, o que que esses navios acabam fazendo? Eles acabam bombeando água para dentro deles quando eles estão vazios, né? Só que vai ser muito raro esses navios ficarem vazios, né? Eles fazem o seguinte: todos os portos que eles entram para descarregar, eles também já carregam, né? Porque um navio desse aí, igual esse China Max, ele na verdade vai ser muito bom transportar coisas por ele, porque ele acaba sendo mais barato. Então, tipo assim, ó, quando eles ficam sabendo que esse navio vai passar aqui no Brasil, por exemplo, o que, que as empresas fazem? Elas já direcionam cargas para esses navios, né? Então, quanto mais você aproveitar o navio, mais barato fica para você transportar, né? E daí a gente tem também uma outra observação que é quanto o aumento aí desse TEU. Esse TEU seria a capacidade de cargas em container, né? Então em 77, ó, 1977, os maiores navios tinham capacidade para carregar 3.126 containers. E a gente tem essa evolução que chega até 2017 com 21.100 containers. É um absurdo, né? É muito, muito, muito grande mesmo um navio desse, né? Então é lógico que ele vai transportar cargas aí para o mundo todo. Então olha lá, aqui ó, o de 21.100 TUs representa 278 piscinas olímpicas em uma distância entre Florianópolis e Blumenau, aproximadamente 130 quilômetros, né? Isso aí seria tipo a carga que ele consegue transportar. Ou seja, ele é muito grande e simplesmente a quantidade de carga que ele vai transportar vai acabar reduzindo o preço que você paga para transportar em um navio desse, né? Então ele é extremamente vantajoso. E é lógico que ele só vai pegar as rotas mais movimentadas do mundo, né? Tipo assim, China, Europa, China, Estados Unidos, né? Só esses tipos de viagenzinha, né? Deve ser péssimo ser um tripulante de um navio desse, né? Por quê? Porque, meu, você vai fazer viagens aí quase que sem parar e na maioria dos lugares que você para, você não tem autorização para descer, você não tem visto, né? Então daí você só fica andando junto com o navio. E imagina você chegar tipo no Porto de Santos. O Porto de Santos ele já chegou a ter filas de 15 dias. A pessoa fica 2 semanas lá parada no alto mar aqui, ó, só vendo lá o Porto de Santos. Fala, minha nossa, não acredito. Que furada, né? E a gente tem aqui também a grande questão que ele é dependente, então, de outros modais, né? Então, por exemplo, isso aqui é um desenho que tenta fazer uma referência à produção de arroz em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Se você pegar de caminhão e levar, você chega até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, depois de andar 1.922 quilômetros. Agora, se você pegar o caminhão, vai até Porto Alegre, chega lá, coloca no trem, anda 750 quilômetros até São Francisco do Sul e depois mais 890 até Arraial do Cabo. E aí que mora a grande diferença, né? O arroz, dependendo do jeito que ele tá, ele não precisa de ser consumido rápido, diretamente, né? Se ele tiver na casca, se ele não tiver sido beneficiado, ele vai aguentar bastante tempo. Então, principalmente já tentando abordar essa ideia do preço do arroz aí que disparou ultimamente, o que que você pode fazer? Você pode armazenar o arroz, né? Então, o que que se faz? O mais viável, o mais interessante de se fazer é exatamente o que parece ser mais complicado.
mas na verdade vai ser muito mais barato. Porque ó, você vai andar só 216 quilômetros de caminhão. O resto você faz de trem e depois de navio. E aí você chega até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, né, que seria o principal ponto aí de transporte do arroz. Aí você fala, mas por que para o Rio de Janeiro? Eles vão consumir no Rio de Janeiro? Não, no Rio de Janeiro, na verdade, vai ter um barco de maior porte, né, uma embarcação de grande porte aí, para levar esse produto para o seu destino final. Então, o que, que uma empresa de logística vive fazendo? Ela vive fazendo exatamente isso, né? Uma América Latina Logística, a Rumo, essas empresas elas fazem exatamente isso, né? Quem pensa em fazer engenharia de produção é esse tipo de trampo aí, ó. Só que é um pouco mais pesado do que o que parece, né? Os caras pegam mesmo, né? Enfiam a mão na massa com gosto. Então, eles tentam deixar mais eficiente o transporte. E nem sempre tornar o transporte mais eficiente é tornar ele mais rápido, mas sim torná-lo mais barato. Beleza? O que falta no Brasil com relação ao transporte hidroviário, né? Primeiro, é quebrar aquele lobby, né, das empresas montadoras e todas elas, né? Para ampliar o transporte hidroviário, tem-se uma grande possibilidade, né? Mas o que, que nós notamos? Nós notamos que o grande problema do Brasil, até no transporte hidroviário, é a falta de estrutura, né? Porque o Porto, igual o Porto de Santos, se eu não me engano, 2014, eu acho que foi 2014, por aí, sei lá, 2015, não vou me lembrar agora exatamente. O Porto de Santos não funcionava 24 horas por dia, não, né? E eu me lembro que foi numa visita da Dilma que ela ficou sabendo. Ela falou, o que? Esse porto não funciona 24 horas? Não funciona 24 horas. E daí, quando ela voltou para Brasília, ela foi lá, mexeu os pauzinhos e tudo mais, e botou ele para funcionar 24 horas. Absurdo, né? Absurdo, absurdo mesmo. O porto mais importante do Brasil não funcionar 24 horas? Que isso, gente? Tipo, tem mercado que é 24 horas, por que não pode ter um porto? Né? O porto é mais importante. Sem o porto, o mercado não funciona. Né? E daí a gente tem também a navegação de cabotagem. O que vem a ser a navegação de cabotagem? Esse mapinha aqui, ó, ele está mostrando o seguinte, né? Esse aqui seria o raio da navegação de cabotagem, né? E os azuis aqui, os naviozinhos azuis, eles são os portos que vão receber a cabotagem, né? Os vermelhinhos são os portos para o interior, ou seja, são portos dentro de rios, né? E daí, o que acontece? Qual que é a ideia no transporte de cabotagem? Se você conseguir utilizar dentro do país, né, fica também bastante interessante. Por quê? Porque se você tiver a possibilidade de substituir o transporte por caminhão, por exemplo, você transporta por navio, por barcaças aqui dentro do seu próprio país. E acaba saindo bem mais barato, né? Agora, se você quer transportar de navio, se você vai exportar o seu produto, o que ocorre? Ocorre o seguinte, os navios de grande porte, eles serão os melhores, tanto para navegar no alto mar, quanto também para você pagar o frete, acaba sendo mais barato. Então a cabotagem faz o seguinte, ela leva vários navios pequenos, né, de diferentes lugares para preencher um grande. Então a cabotagem ela é de extrema importância, né? Só para você ter uma noção, ó, em 2017, 157 milhões de toneladas foram transportados por cabotagem, né? 75,3% líquido gasoso, 13,6% granel sólido, 7,6% em container já, né? E 3,5% de outras cargas. Então, a navegação de cabotagem, ela complementa, né? É como se você fosse encher um caminhão e para encher o caminhão você transportasse as coisas de carro,
né? É basicamente isso, você tipo diminui ali o processo todo. A construção de hidrovias é praticamente inviável, né? Mas quando você vai construir uma hidrovia ou tentar ampliar uma hidrovia, o que que você faz? Você reduz as curvas, né? Porque por mais que você já possa ter visto alguém fazer curva com barco, jet ski e tudo mais, nossa, que legal, né? Porque ele roda feio aqui. Um navio de grande porte é um pesadelo para fazer curva, para manobrar, né? Tanto é que você tem navios que ajudam então no processo de atracação de um navio de grande porte. Por quê? Porque ele não vai obedecer muito bem, né? E principalmente o motor dele é um absurdo. Então, se você já viu que nem vídeos de acidentes de navios de grande porte, boa parte deles acaba acontecendo porque o cara tenta manobrar e tudo mais, o navio não obedece muito bem, aí quando ele vê que vai bater, ele tenta sair, aí mete água para tudo quanto é lado, né? Eu já vi um vídeo de um navio de grande porte, o cara percebeu que ia bater, aí o cara falou, não, peraí que eu vou sair. Aí ele pega, pum, liga, liga os motores, sai, só que, meu, ele arrebenta com todos os outros barcos que estão atracados, que são barcos menores, né? Ou seja, é bastante complexo o processo de manobrar um navio de grande porte. Então, o que, que você faz? Você tira as curvas do rio, tenta diminuir e aumenta a profundidade, né? Você escava, então, o tal VEG do rio, beleza? Você só consegue fazer isso, por exemplo, nesses casos assim, tá vendo? Nossa, mas que é isso? É uma ponte para um rio passar? Sim, então, na Alemanha eles construíram um canal sobre o rio Elba, né? Porque se eles conectam esse canal aí com o rio, ia dar um baita problema, né? Você poderia ter aí problemas de vazão, de água e tudo mais. Então, daí eles construíram um canal, né? Ou seja, como que você constrói um negócio desse tão grande, tão caro, né? Você só vai construir porque vale a pena. Mas, pode ver, é na Alemanha, né? Se você for pensar, o Brasil gasta muito mais com uma pontezinha dessa aí, ó, só reformando rodovias, porque tem muito caminhão andando em rodovia e destruindo as rodovias, né? Porque eles estão com excesso de peso. Então, se a gente reorientasse os investimentos, se pensasse certinho, a gente faria de outra forma, né? Esse aí é um exemplo, por exemplo, sobre o rio Elba, né, na Alemanha. Então, o rio Elba, não se esqueça, o rio Elba é esse aqui, ó, tá bom? E daí a gente vai para os nossos prós e contras, né? Vantagem, então, do transporte hidroviário. Ele é o menor custo por quilômetro, né? Possibilidade de furto muito pequena, por quê? Porque tem as pessoas que ficam no navio, né, constantemente, e como é que o cara vai, imagina uma carga de soja, como é que o cara vai furtar? Ele vai lá com balde? Né? É praticamente impossível. Fala, não, mas por exemplo, as coisas que eu compro da China vêm de navio. Sim, elas vêm de navio. Em um container lacrado, né? Tudo perfeitinho. Ou seja, para o cara entrar, ele vai ter que arrombar um container, né? Aí imagina, ele pega as sacolas erradas. E é lógico, o porto não é um lugar tão fácil assim de se entrar, né? Poucas avarias na carga. Por quê? Ué, porque não tem buraco, não tem nada, né? Vai aqui, ó, de boa, bonitão. Um navio imenso, igual aquele lá que eu mostrei para vocês. E, meu, ele quase nem balança de tão pesado que ele é, né? Viável para grandes quantidades, né? Grandes quantidades e grandes distâncias também. Então, se eu posso transportar por navio, né? Digamos assim, se não é um produto perecível, meu, vale muito, muito, muito a pena, né? E daí a gente tem também a divisão dos custos, né? Então, em um navio grande, você tem milhares de fretes ali contando ao mesmo tempo, né? E uma coisa também que é muito interessante é a aparição, o desenvolvimento dos containers, né? Os containers, eles vão ser, então, facilmente adaptáveis. Pensa o seguinte, ó, como que se manda carne do Brasil para a China?
Ah, sei lá, manda o boi vivo. Não, não manda o boi vivo, né? A JBS, por exemplo, é das maiores exportadoras de carne do mundo. Como é que eles fazem isso? Container refrigerado, né? Congela a carne, leva tudo de boa, sem nenhum problema. E principalmente quando a gente pensa que o navio ele vai levar uma quantidade imensa então de carga e ele vai ter, sei lá, vai 3, 4 motores, né? Alguns no máximo tem 6 motores, mas alguns eles ficam lá de reserva, né? Caso os principais deem problema. Então ele vai poluir muito pouco, né? Se você for pensar que, tipo assim, ó, imagina um navio que cabe 20 mil containers, ele está transportando basicamente a carga de 20 mil caminhões. Porque tem alguns caminhões que você vê na rodovia, olha para ele e vê, quando ele tem as portas de fechar e tem um monte de coisa escrita atrás dele, aquilo lá não é a carroceria do caminhão, aquilo lá é um container, né? Então os containers eles transformaram essa realidade e principalmente criando esses navios aí, né? Que vão conseguir então tirar uma imensa quantidade de caminhões aí de circulação, né? Ou seja, vai poluir menos. Desvantagens: ele é lento, então não é tudo que você consegue transportar. Pouco flexível, por mais que o navio, né, até aqueles imensos, estejam lá no oceano, eles seguem rotas, né? Eles seguem rotas que não são flexíveis. Então ele não pode dar um rolé e falar assim, peraí que agora eu vou conhecer uma ilha ali. Não, nem a pau. Muita burocracia. A documentação tem que ser perfeita, tem que estar tudo correto, principalmente nos containers, tem que estar tudo etiquetado, mostrando a origem, destino, o que tem, enfim. Então dá um grande trabalho. Terminais especiais para carga e descarga. Lembra do Porto de Roterdã, que tem todas as cores lá diferentes? Quer dizer que cada parte daquela lá é um terminal que é especializado para um tipo de carga e descarga, né? Por exemplo, um local que você carrega e descarrega containers, ele não vai ser o mais indicado, por exemplo, para você transportar grãos. Então você precisa de um terminal de carga e descarga diferente, né? O seguro é caro. Sim, é muito caro, né? Por quê? Porque um navio ele é extremamente caro. Um navio de porte médio, ele custa, tipo assim, não, o navio acabou, já era, né? Pode jogar no ferro velho. Então, um navio que você pode jogar no ferro velho, daqueles médios, tá? Dos médios, nem o maiorzão e nem os pequenininhos. Ele custa mais ou menos 3 milhões de dólares, né? Uma vez eu estava vendo um documentário falando que, em média, esses navios aí, eles têm coisa de 60 quilômetros de fio, né? O fio é de cobre, eu pego o cobre, derreto, só o cobre já dá uma grana violenta, né? Então, o seguro de um navio é muito caro. Então você paga o seguro do navio, você paga o seguro da carga também, porque se afundar, né, a carga não vai ficar lá boiando. E a ampliação é inviável no continente. Então, se eu quisesse sair construindo hidrovias pelo Brasil, não ia rolar, tá bom? O transporte aeroviário, né? No seu início, o transporte de passageiros ele era muito pouco acessível. Hoje, por exemplo, o modal de transporte que mais cresce no mundo é o aeroviário. Aqui no Brasil, eu me lembro de, tipo assim, década de 90, se a pessoa falasse que andou de avião, você ficava olhando para ela igual se ela fosse um astronauta, sabe? Falando, minha nossa senhora, que loucura, como é que você teve coragem, né? Agora hoje a pessoa falar que andou de avião, fala, tá, legal, bom, né? Vamos falar de outra coisa. Por quê? Porque ficou muito comum. Então, o transporte aeroviário, principalmente de pessoas, é o que mais cresce, né? Então, dá um manjo isso aqui, ó. Isso aqui é a imagem da década de 70. Os caras viajando, então, tipo assim, a aeromoça servia bebidas, meu, era um verdadeiro banquete, era uma festa, né? Mas você bem pode ver, ó, que não tem ninguém aí de camiseta ou coisa do tipo, né? Tá todo mundo extremamente formal.
Ou seja, era coisa só para quem tinha muito dinheiro mesmo, né? Tem aqui uma outra imagem, ó, você bem pode ver também, ó, todo mundo, né, falou, minha nossa, o que é isso? É uma festa de casamento? Não, não, né? Mas o que mais me chamou a atenção, olha isso aqui, meu, olha o tanto de comida que a aeromoça tá levando, né? Isso e além do que, ó, podia fumar no avião, podia beber. Eu até peguei umas imagens, mas falei, não, não vou colocar não. São os caras passando tipo, com o barzinho, sabe? De tudo quanto é coisa, tudo quanto é bebida. Eu falei, gente, mas quem que vai viajar para ficar louco lá no avião, né? Dá uma turbulência aí, já arrebenta com tudo. Mas enfim. Outra grande questão é que esse fluxo então de aviões só vai ser possível de grandes cidades. Você bem pode ver que em Marília mesmo você não tem aviões de grande porte, né? Por quê? Porque o fluxo que a cidade de Marília vai gerar, tanto de pessoas saindo quanto chegando, vai ser reduzido, né? E a gente tem também os elevados custos para manutenção, né? Observe aí, esse é um mecânico, né? Ele já desmontou uma boa parte aí da turbina, no mínimo a fuselagem, e olha só como é que ele tá, impecável, ó, limpinho e tudo mais tal. Por quê? Porque esse cara aí, meu, ele fez muitos cursos, né? Dependendo do que ele está fazendo, esse cara ele não é só um mecânico, ele é um engenheiro, né? Ou seja, quanto que você paga para um engenheiro dar manutenção em um avião? Muito, muito, né? Temos também uma outra coisa. As peças, elas não são trocadas por desgaste, é por hora de voo. Então, tipo assim, ó, bateu a hora de voo dela, você troca. Fala, gente, mas tá novinho. Fala, não, não tem essa questão. Uma vez eu estava vendo um Boeing daquele 747, o tanque de combustível dele cheio, é querosene que abastece, o tanque cheio dele valia 50 mil reais. Minha nossa, mas para com isso, né? 50 mil reais de combustível, né? Então, exatamente uma bela de uma questão. Uma outra coisa também é o seguinte, ó, não só os mecânicos são caros, né? Mas para você manter toda a estrutura dos aeroportos é bastante caro. Olha o tanto de asfalto, o tamanho da camada de asfalto que está sendo colocada aqui. Isso porque já existe uma camada embaixo, né? Tá vendo isso aqui, ó? Cada bagulhozinho desse aqui, ó, é sensor de umidade, para demonstrar se a pista está muito úmida, direção de vento e uma série de coisas. Ou seja, para você manter tudo isso, não é barato, né? E essa pista aí, ó, com certeza eles estão fazendo para aviões de grande porte. Por quê? Porque você tem várias máquinas aí, a granulometria do asfalto acaba sendo bem menor, né? Por quê? Porque não pode ter defeito nenhum a pista. Já pensou? O cara tá descendo com o avião lotado de gente e tudo mais, e fala assim, ô, não posa ir desse lado não, que aí acho que tá meio esburacada a pista, né? Como assim? Né? Exatamente impossível isso acontecer. E a gente vai ter aqui também uma outra questão que é o imenso nível tecnológico que você precisa para ter aí, né, os centros de controle de pouso, decolagem, né? Por exemplo, a cidade de Londrina tem muitos prédios próximo ao aeroporto, então ela não consegue ter o sistema de pouso e decolagem. Pode ver que essa cabine aí ó, de controle nem é daquelas tradicionais que tem as janelas e tudo mais, né? Meu, o cara não precisa mais ficar olhando pela janela. Por que que tem aquelas lá com a janela e tudo mais? Porque era para ele ver o avião, tipo assim, olhar e falar, ah, tá, o cara tá vindo ali, ó, né? Então é esse aqui, ah, tá, da minha tela esse aqui, aquele lá. Não, então, agora é tudo exatamente computadorizado, né? O sistema até de pouso por controle, né, por radares e tudo mais, é possível. A cidade de Londrina, por exemplo, não tem. Maringá tem. Então, toda vez que começa a chover muito em Londrina, que está nebuloso em Londrina, o que os caras precisam fazer? Precisa pousar em Maringá. Eu imagino que as pessoas mais felizes do mundo devam ser os taxistas, né? E os motoristas de Uber que precisam fazer essa viagem. Falou o quê? Londrina?
Ai, minha nossa, que lindo, né? Ganhou o dia. Então, logicamente, que isso vai fazer com que nem todo produto seja viável de você transportar, né? Tipo assim, eu vi outras imagens também, né? E na maioria das imagens, o que, que você vê? Você vê tipo um pallet desse aí, mas o produto tá todo enroladaço, né? Tá tudo fechado. E por quê? Bom, porque você não faz propaganda, né? Até eu que sou bobo, se um dia eu tô andando de carro pela pista e vejo, sei lá, um caminhão com o símbolo da Louis Vuitton, mano, vem cá, se eu conseguir roubar umas duas, dá pra eu comprar uma casa, né? Tipo assim, imagina, você vê um caminhão lá com o símbolo da Apple. Você fala, o quê? Um caminhão? Não. Então, exatamente por isso que você não vê esse tipo de coisa, né? E na maioria das vezes, que nem iPhones, bolsas, aqueles relógios. Meu, tem relógio que custa 80 pau aí, fácil. Por que, que você não vai ver eles sendo transportados de caminhão? Por quê? Porque você vai dar sorte pro azar? Então, simplesmente eles são transportados por aviões, né? Roupas de grife e tudo mais, né? Você transporta assim. Porque quando o produto é caro, uma pequena parcela do preço dele só vai ser o transporte. Então você consegue fazer isso, né? Olha, rapaz, quantas desvantagens do transporte aeroviário. Vantagens e desvantagens, então, do transporte aeroviário. Vantagens, é o mais rápido. Então, ele vai ser o mais eficiente. Trânsito livre e exclusivo, ou seja, você não vai ter congestionamento no céu, né? Você pode ter só na hora do pouso ali, decolagem, mas rapidão também já muda isso. Ele independe do relevo, ele independe também, às vezes, até das condições climáticas. Só não se tiver tendo uma chuva, uma tempestade muito grande, muito forte no aeroporto, né? Mas fora isso, de boa. Ele é seguro, né? Por mais que as pessoas tenham muito medo, a grande questão do transporte aeroviário está nessa relação, porque é muito, muito seguro. Se você imaginar a quantidade de voos que ocorrem em um dia e os acidentes, nossa, você nem fica sabendo, né? Agora, se você procurar acidentes de carro, por exemplo, hoje, nossa, você passa uma semana lendo só os de hoje, né? Outra questão também é que a carga é muito pouco manuseada, né? Você vai ter tudo lá nos pallets, tudo lá certinho, então os caras só pegam, bumba, colocam dentro do avião e já era, né? Ninguém mais rela a mão. É bastante seguro, né? Como eu já havia dito, a quantidade de furtos que acaba ocorrendo também é muito baixa. Quando acontece, eles conseguem pegar rapidão. Por quê? Porque tem câmeras, tem um monte de coisa. E, como eu disse, nas mercadorias de alto valor vai ser a melhor forma para você transportar. Desvantagens: elevado custo por quilômetro, né? O consumo de combustível de um avião é muito elevado. A manutenção é cara, como a gente já falou, é o mais poluente porque o consumo muito elevado, né? De litros de combustível por quilômetro. As condições atmosféricas podem vir a interferir, né? Mas quando interfere, o que, é que os caras fazem? Eles tomam uma outra rota, só mudam, né? Desvio de tempestades e tudo mais e segue o jogo. A capacidade de carga não é tão grande, né? E principalmente quando a capacidade de carga do avião é muito grande, não vai ser qualquer aeroporto que ele vai conseguir fazer pouso e decolagem. Ele depende também de outros modais, né? Ou seja, você chega lá com o avião, mas não acabou o percurso, né? Você vai precisar mandar para caminhões e tudo mais, né? Isso aí pode dar uma bela de uma enrolada. Nós temos também a necessidade de pistas especiais, né? Como já falei, para pouso e decolagem de grande porte, você precisa aí de estruturas. Operação cara e complexa, isso sim é uma bela da desvantagem. E acidentes, quando eles ocorrem, são de grandes proporções, né? É muito raro você ver um avião cair e, sei lá, tipo, nossa, quase todo mundo sobreviveu, né? Quase nunca vai ser assim.
E daí, para a gente fechar, o transporte dutoviário, que você pode nunca ter ouvido falar na sua vida, né? O dutoviário ele é exatamente isso aqui, ó. Ele é uma baita de uma tubulação, né? Como ele vai transportar aí por um tubo, por um cano, você precisa então de coisas que sejam ou líquidas ou suspensíveis, ou seja, que boiam, né? E daí você vai transportar diretão aí. Você também pode transportar gás, né? Então, tipo assim, ó, o duto ele vai levar o nome do que ele transporta. Pode ser gasoduto, de gás, oleoduto, que não vai ser óleo de soja não, tá? É petróleo. E você pode ter, por exemplo, um que aqui no Brasil a gente está fazendo é o alcoduto, que vai transportar álcool, né, das destilarias. Então, uma coisa muito interessante é que, por exemplo, produtos inflamáveis como o petróleo, você vai manusear muito pouco, então ele é bastante seguro, né? Um outro ponto é a construção, ela vai ser muito grande e demorada. Porque pense o seguinte, ó, só para você conseguir licença ambiental para passar com esse, me parece um oleoduto, por aí, por todo esse caminho aí, né? Você vai precisar de um por um dos relatórios de impacto ambiental, a licença para construir e além de tudo é caro, né? Bem caro, beleza? E daqui, ó, a construção. A construção também vai demandar uma grande quantidade aí de operários, né, de maquinário, enfim, beleza? Cadê onde que eu estou? Tá. Proximidades não podem ser ocupadas ou exploradas, né? Então, você bem pode ver que em Marília, onde tem os gasodutos, sempre tem as plaquinhas, né? Tudo avisando e tudo mais. Não pode plantar, não pode fazer nada ali perto. Por quê? Vai dar uma bobeira se você fura um negócio desse, né? As estações de bombeamento elas serão bastante caras, né? Por quê? Porque você precisa manter vários motores aí, mantendo a pressão constante, né? Continuamente nesses dutos, beleza? E quando acontecem acidentes, né? Não é tão comum acontecer, porque ele é bastante seguro, mas quando acontece acidente é de grandes proporções, né? Nesse caso aí, ó, o que aconteceu? Começou a vazar petróleo em um duto, só que aí você só vai descobrir que está vazando quando o vazamento fica grande, né? Se é um vazamento pequenininho, segue o jogo, você nem percebe. Você só vai perceber quando ele fica muito grande. Então você pode ver que o solo aí está todo encharcado de petróleo, né? Ou então, quando é ainda pior, acontece tipo esse aí, ó. Esse aí foi um gasoduto, né? Que acabou explodindo, então morreu um monte de gente, né? Dá uma explosão meio diferente, né? Por quê? Porque não é só um lugar que explode, né? Na verdade é quase todo o percurso ali dele, né? Isso aí é o mais próximo de explosão de um gasoduto, tá bom? Ela poderia ser desse jeito aí, ou às vezes até pior, né? Até maior que isso aí. Beleza? Então daí a gente vai para as vantagens e desvantagens. O que é de vantagem? Ele é seguro e confiável. A oferta do que você estiver transportando ela é constante. Então, para uma fábrica, por exemplo, ó, perfeita, é 24 horas sem parar, né? As cargas elas vão ser de imensas proporções, né? Imagina, tipo, o transporte de um oleoduto. É 24 horas por dia ele levando, continuamente, né? O custo operacional ele vai ser relativamente baixo, principalmente quando você compara com os outros modais. E a vida útil do transporte dutoviário é muito grande, né? Só para você ter noção, o primeiro tipo de transporte desse dutoviário que foi construído nos Estados Unidos pelo magnata do petróleo, né? Ele ainda funciona. Ele ainda está funcionando lá bonitinho, né? Só de vez em quando dá uma manutençãozinha nele, mas ele segue o jogo. Desvantagens.
não é adaptável, ou seja, se você cria um oleoduto, você não pode um dia falar assim, vamos mandar gás hoje nele, né? Então não dá, é sempre um único produto. A construção é muito cara e demorada, a gente já falou disso. As rotas são inflexíveis, né? Tubulação, como é que você vai fazer? Dar uma curva nela? Licença para operação demora bastante e acidente com danos de grandes proporções. Beleza? Então, gente, beijão para vocês. Fechamos essa partezinha. Até mais. Tchau, tchau.